Você já imaginou como seria um apocalipse zumbi no Brasil? Um surto zumbi aqui nesse país mesmo? O vírus se espalharia rápido? Os zumbis pegariam mais pessoas ou menos pessoas que nos Estados Unidos, por exemplo? Existem algumas vantagens nas casas daqui que lá nos Estados Unidos não tem? Como as pessoas lidariam com isso? Como é que seria a informação? Nesse vídeo eu decidi trazer toda a explicação de como seria. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre universos apocalípticos aí, né? A gente fala muito sobre The Walking Dead aqui, mas agora a gente vai tentar imaginar, já que nem The Walking Dead, nem quase lugar nenhum do cinema e séries mostram o Brasil, a gente vai tentar imaginar como que seria isso no Brasil, que também serve de uma ideia de como deve estar o Brasil no universo de The Walking Dead, caso você queira imaginar assim também, né? E claro, você que curte acompanhar séries e filmes nesse estilo, não deixe de se inscrever no canal, vai chegar muita novidade no próximo mês. E claro, estamos chegando na meta de 400 mil inscritos. Quando a gente atingir, vai ter sorteio de camiseta autografada por ator de The Walking Dead aqui no canal. Não perde, meu querido. E é o seguinte, né? Apocalipse zumbi, a gente tem diversas histórias nesse sentido, diversos universos em que uns zumbis se comportam de um jeito, outros são um pouco mais lentos, outros têm lentos e rápidos. Num universo é mais fácil, no outro é mais difícil, no outro é mediano. Pois é, muitas vertentes, por isso a gente tem que pegar um padrão aí pra tentar comparar e não ficar tão bagunçado. Então, como a gente fala muito de The Walking Dead aqui no canal, nós vamos tentar imaginar como seria um surto zumbi no Brasil nos moldes de The Walking Dead. Como é que a gente começa, né? De cara, tô trazendo aqui o maior centro urbano brasileiro, que é São Paulo, né, capital, que assim, de cara com essa imagem, esses prédios e outras coisas, a gente vê que existem diversos aspectos que não são muito diferentes dos Estados Unidos, que é onde a gente mais vê apocalipse zumbi. Por esse visual aqui, a gente já consegue imaginar vários pontos semelhantes ali com a série The Walking Dead, por exemplo, de como tudo foi devastado, o que aconteceu com os prédios, como é que ficou a loucura das pessoas no centrão da cidade. Mas aí começam a vir as diferenças. A gente tem outros pontos diferentes no país, como por exemplo as cidades de interior, os pequenos povoados, biomas e outros ali que são mais do sertão, outros do cerrado. Muita diferença em fauna e flora e situações climáticas também, que faz com que os resultados do surto zumbi no Brasil sejam bem distintos. Mas aí, claro que isso apresentado, a gente tem que ir para a origem, para o início de tudo, o início de um surto. Como começaria e por onde começaria? Com certeza, grandes centros urbanos e principalmente esses centros urbanos que são as maiores portas de entrada para pessoas que vêm do exterior, né? E aí entra aquele ponto, ou a infecção começou dentro do país. Se começou dentro do país, o grande estouro ia ser nos maiores centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo. Mas se viesse do exterior, com certeza também a maior probabilidade seria Rio de Janeiro ou São Paulo, porque possuem os aeroportos mais movimentados do país, com maior número de passageiros e também com maior número de voos internacionais de pessoas vindo de fora. Os primeiros lugares que as pessoas mais chegam são Rio e São Paulo, especificamente mais São Paulo ainda, é o lugar que mais tem voos internacionais. Claramente o negócio começaria ali, o estouro viria ali, os primeiros casos, as primeiras situações muito loucas viriam nessas grandes cidades, fora o espalhamento para as outras grandes capitais do Brasil. Também se conectam muito, tem grande transição de pessoas, aí você pega Belo Horizonte, você pega Brasília e Goiânia no centro-oeste, você pega no sul Porto Alegre, no nordeste poderia falar Recife, no norte Belém do Pará, sendo que as cidades de interior principalmente ficariam livres disso por um período de tempo, por um menor fluxo e tal. A gente sabe que em algum momento chegaria, é óbvio, mas seria um pouquinho mais demorado. E assim, saindo dessa parte da origem e da contaminação, a gente tem que ir pro impacto. Qual que seria o impacto? Como é que começaria a partir desse espalhamento? De forma bruta, em cidades grandes, teríamos um impacto muito parecido com o que acontece lá fora, né? São Paulo, capital, Rio de Janeiro, outras coisas. O centrão seria o caos, seria correria para todo lado, zumbis atacando de um lado para o outro, mordendo pessoas e aumentando a população de zumbis cada vez mais. Hospitais e postos de saúde, por exemplo, que já são sobrecarregados no país, eles começariam a sobrecarregar cada vez mais a ponto de que não iriam conseguir receber mais pacientes e sim virariam pontos de foco de contágio maiores ainda pelo ponto da falta de conhecimento, da falta de informação sobre o que estão lidando, né? Pessoas que provavelmente morreriam ali em mesas de cirurgia ou em UTIs e outras coisas começariam a levantar e atacar e hospitais cairiam mais rápido. Eu acho que das instituições que tem no país, os hospitais seriam os que cairiam mais rápido. Porque literalmente, se você pegar o vírus zumbi de The Walking Dead, e na maior parte das produções, o princípio é qualquer pessoa que morre, mesmo que não tenha sido
sido mordida, ela vai levantar como um zumbi muito louco, querendo matar, morder. Imagina isso dentro de um hospital brasileiro. Seria rápido, tá? Infelizmente. Uma coisa também que sempre acontece em universos apocalípticos, que com certeza ia acontecer em maior quantidade nessas grandes metrópoles brasileiras, seria evacuação em massa. É só você imaginar que sem apocalipse zumbi nenhum, a gente já tem um trânsito extremamente sinistro nessas grandes cidades. Imagina com um pânico instaurado, né? Porque esse tipo de surto, esse tipo de pandemia, podemos dizer, causaria muito mais pânico do que a gente teve na vida real, por exemplo. Faria com que 90% das pessoas que têm carro, ou mais do que isso, pegassem seus carros e quisessem sair da cidade. Travaria a cidade 100%. Só sairiam os primeiros. Isso não vale só para São Paulo e Rio de Janeiro, não. Brasília também tem um trânsito grande. Goiânia, que é a cidade onde eu moro, não tem um trânsito que se compara com essas cidades, mas também travaria do mesmo jeito. Tem trânsito forte, sim. Acho que na maioria esmagadora das capitais brasileiras a gente ia ter esse travamento do trânsito, que só piora para cada um sobreviver. E assim, eu não sei até onde chegaria isso, mas nesse ponto, alguns arriscam dizer, né, que em alguns lugares que ainda não tivesse chegado a gravidade muito louca do apocalipse zumbi, teriam grupos de pessoas protestando contra o assassinato, né, desses mortos-vivos, né, falando que são vidas também. Conhecendo o Brasil, o clima cultural, político e outras coisas que a gente tem, eu garanto que pelo menos em uma cidadezinha do país ia ter um protesto assim, ia ter um grupinho ali assim. Mas aí, tirando essas partes ruins e complicadas que eu cheguei até aqui, a gente tem que ir para as partes melhores e vantajosas aqui do país. E com certeza tem umas grandes vantagens em relação a lá fora. Eu quero falar das zonas seguras. Sim, meu querido. O que a gente tem de zonas seguras no país que, se comparar com lá fora, é muito melhor? De cara já tá aqui na tela. Me fala, como que um zumbi vai penetrar numa fortaleza dessa aqui, que é uma casa típica de interior, ou até de cidade grande, tem algumas casas dessa aqui. Uma casa bem típica brasileira, tá aqui, meu querido. Muro forte, muro feito de concreto, cimento, outras coisas, portão de ferro, às vezes o telhado tampando o muro, nenhuma entrada pra ir. Algumas não tem esse telhado tampando aqui, mas, filho, você compara isto aqui com isso aqui, que é uma casa típica americana, né, que não tem muro, nem nada. Meu rapaz, você já consegue ver a vantagem de um monte de gente que só de ficar trancado dentro de casa ia conseguir sobreviver. Pelo menos no início, né, sem muito suprimento, porque aqui também não tem muitas pessoas que são preparados pro apocalipse e tudo mais, igual tem aquele tanto de gente nos Estados Unidos que constrói um bunker e tal. No Brasil tem muito pouco disso. Mas por outro lado, que horda de zumbi que vai penetrar num forte desse aqui, meu jovem? A maioria das casas do Brasil, pela questão da segurança, né, não são sem muros, são com muros. Algumas seriam mais fáceis e tal, mas de qualquer forma, as construções também de paredes aqui não são compensados, igual nos Estados Unidos, que você der um murro, a parede fura. Aqui não, é tijolo, cimento. A horda de zumbi não vai invadir casa com facilidade, nem derrubar a parede, nem portas também. Fora também aquele ponto que eu introduzi anteriormente, que a gente tem que voltar a tocar, que são as cidades de interior e também as zonas rurais, fazendas, seja fazenda de rico, fazenda gigante, chique, não sei mais o que, ou seja fazenda de pessoa mais humilde, que tem uma terrinha ali e mora só numa casinha. São regiões bem mais afastadas, muito mais seguras, com grande dificuldade de inimigos chegarem ali, zumbis e tal, que são bem prováveis das pessoas se prepararem mais e poderem se defender melhor. Ah, mas João Vitor, em The Walking Dead a gente viu que tem a fazenda lá, a fazenda cai, dá problema. Sim, nos Estados Unidos também tem fazenda, mas aqui no Brasil, além de ter muito mais e coisas muito mais inóspitas e distantes, a gente tem muito mais pessoas envolvidas com isso também. Então a probabilidade de ter muito mais grupos montando bases em fazendas, cercando com muros e outras coisas aqui no Brasil é muito maior do que nos Estados Unidos e vários outros lugares. Por isso, a possibilidade de ter mais grupos de sobreviventes seria maior. Ainda assim, dá para entender que mais de 70 a 80% do país ia embora. A diferença de sobreviventes não seria tão grande, principalmente por conta das cidades grandes onde tem mais população. Mas ainda assim, a gente tem esse potencial de proteção. Outro tipo de lugar também para proteção, que aí sim é bem parecido com The Walking Dead também, são lugares nobres, os famosos condomínios fechados, e caso houvesse uma organização, dependendo muito do estilo das pessoas, haveriam comunidades formadas assim, como Alexandria em The Walking Dead. Apesar de que não são todos que dariam certo, seria uma parcela pequena que provavelmente conseguiria montar alguma coisa ali e não ruir, porque esses grandes condomínios ficam perto de grandes cidades, então o risco ali é maior. Já as fazendas, regiões rurais, cidades rurais ficam mais interiores. Tá, João Vitor, mas o que governo
governo e outras coisas iriam fazer? Ia ter militares aqui? Como é que ia ser? Então, o Brasil, por mais inferior que seja, não chega nem aos pés de militares dos Estados Unidos, por exemplo, e tal, ainda tem um poderio militar, tem muitos veículos, helicópteros, aviões, armas também para conter grandes hordas e outras coisas. Então seriam úteis, utilizariam isso de diversas formas. Não acho que aqui no Brasil teria uma estratégia muito louca e um protocolo como é a Operação Cobalt, que é a de The Walking Dead lá, que na última instância, com tudo dando errado, fala para evacuarem as grandes cidades e bombardearem lá para tentar conter. O que tem erros em diversas formas nisso aí. É uma estratégia muito mais a cara de ser um plano ali mais de governo americano e tal, que tem esses planos de o mundo acabar ali, mas nas estratégias deles. Aqui no Brasil poderia até ter algo parecido, mas não chegaria nesse nível, eu acho. Creio muito também que os militares aqui teriam um ponto forte de montar bases seguras, porque o Brasil tem uma característica muito forte dos militares aqui serem preparados para desastres, mas não no quesito preparados para desastres de confronto armado, preparados para montar bases seguras, fazer pontes de acesso mais fáceis, montar abrigos e outras coisas. O exército brasileiro é bem preparado nesse sentido. E isso somado com esses pontos de zonas rurais, de locais mais afastados e outras coisas, poderia ajudar muito na sobrevivência de uma parcela do país. Apesar de que na hora de enfrentar zumbis, de coisa armada, uma horda gigante dentro de uma cidade e tal, ia ser muito mais complicado, por conta do poder bélico um pouco mais inferior, né? Mas assim, em resumo, no geral, eu creio que o Brasil não conseguiria evitar o desastre, teria o desastre com certeza, mas ao mesmo tempo seria um dos países do mundo, ou o país do mundo com maior número de grupos de sobreviventes. Em zonas distintas, isoladas, que provavelmente não ia ter muito contato entre si, porque iam ficar bem isolados. Tem muito canto inóspito no Brasil, muito lugar assim que, meu querido, eu acreditaria no potencial. Mas e você, o que você acha sobre isso? Você acha que seria um pouco diferente? Qual que é um outro ponto que você gostaria de saber desse apocalipse no Brasil também? Quer mais vídeos como esse, outros vídeos sobre séries desse tipo e tudo mais? Não deixe de se inscrever no canal, vou trazer bem mais conteúdo também. E aproveita e deixa o like também, que ajuda muito, muito mesmo na divulgação pelo meu trabalho aqui. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço, fui!